Bom, pessoal da turma de hidráulica do noturno, da civil do CEUB, a gente vai resolver aqui um exercício relativo à hidráulica de conduto sob pressão, e isso vai ficar assim como treinamento para a nossa primeira prova, e também vai valer como substituição das aulas presenciais que não puderam ser realizadas. Então nós vamos fazer aqui no Excel um exercício do livro do Rodrigo de Melo Porto, o exercício 2.21, que eu vou colar aqui. E o exercício, o enunciado é o seguinte: em uma tubulação horizontal com diâmetro de 150 mm, feita de ferro fundido em uso com cimento centrifugado, foi instalada em uma seção A uma mangueira plástica, um piezômetro, para medir a pressão, né? Nesse piezômetro, o nível da água, ou a pressão, foi de 4,20 metros, ou seja, tem-se aí uma pressão de 4,2 metros de coluna d'água. E numa outra seção B, 120 metros mais à frente, também foi medida a pressão, que resultou em 2,4 metros de coluna d'água. E aí ele pede qual é a vazão que escoa por esse conduto. Então nós vamos fazer uma representação desse problema. Vou desenhar aqui um conduto. Vamos girar ele. Esticar um pouquinho. E ele está me dizendo que ele tem um ponto A e um ponto B, que a distância entre esses dois pontos é de 120 metros. Ok? E ele quer saber qual é a vazão que escoa. Tem 120 metros e ele mediu a pressão em dois pontos. No ponto A, onde ele teve uma pressão de 4,2 metros. Então P sobre gama, nesse ponto, é 4,2 MCA. Ok? E ele também mediu a pressão no ponto B. Ok? E aqui a pressão deu menor. Aqui a pressão deu 2,4 MCA. Ok? Então, além das informações numéricas, tem uma informação importante aqui, que é o seguinte: ele diz que a tubulação está na horizontal. Isso quer dizer o seguinte, que o ponto A está na mesma altura, na mesma cota que o ponto B. Ou seja, eu não tenho diferença de energia potencial entre A e B. A energia potencial em A é exatamente igual à energia potencial em B. E mais do que isso, o diâmetro é o mesmo. Se o diâmetro é o mesmo, a velocidade também é a mesma. Então, a energia cinética é igual em A e em B. Lembrando da equação de Bernoulli, a gente sabe que o somatório das energias cinética, potencial e de pressão tem que ser igual em A e em B, a menos da perda de carga que ocorre entre esses dois pontos, né?
como a energia potencial e a energia cinética são iguais, a única coisa que pode explicar a perda de carga é a diferença de pressão, né? Então, nesse caso, como eu tenho mais pressão em A do que em B, necessariamente o escoamento se dá nesse sentido, de A para B, ok? Porque, como eu falei, o escoamento sempre se dá do ponto de maior energia para o de menor energia. E a pergunta do problema é justamente qual é esta vazão, ok? Então eu já apliquei aqui mesmo mentalmente um Bernoulli, né? Como a energia cinética e potencial são iguais, a perda de carga se deve exclusivamente à diferença de pressão entre os dois pontos. Então eu já sei que perda de carga entre A e B, vou chamar assim, perda de carga, fazer com que isso fique subscrito, ok? Símbolo. Então a perda de carga entre A e B é simplesmente a diferença de pressão entre A e B. Então eu vou ter 4,2 menos 1,8. Aliás, 4,2 menos 2,4, que vai dar 1,8 MCA. Essa é a perda de carga que eu tenho nesse trecho de conduto. Essa perda de carga, ela também pode ser obtida pela equação universal da perda de carga, né? Então eu vou ampliar aqui, aí eu já copiei a equação universal, que é essa equaçãozinha aqui. Então a gente lembra que a perda de carga é função de um fator de atrito, do comprimento, da velocidade ao quadrado, do diâmetro e da aceleração da gravidade. O que a gente conhece nesse problema? A gente sabe que o comprimento do conduto é de 120 metros. A gente sabe também que o diâmetro é de 150 milímetros, então convertendo isso para metros, eu tenho aqui o diâmetro de 0,15 metros, né? Então eu já sei boa parte do que eu preciso para aplicar a equação universal. Eu sei a perda de carga, eu sei o comprimento, eu sei o diâmetro e eu sei a gravidade. Porém, eu não sei qual é a velocidade, é justamente isso que eu preciso saber para saber a vazão, e eu não sei também qual é o fator de atrito F, né? Esse fator de atrito eu posso calcular pela equação de Swamy-Jain, que está aqui embaixo, né? E aí ela depende ainda de um outro fator, que é esse Ezinho, que é a rugosidade absoluta. Esse Ezinho eu posso obter a partir de uma tabela. Como eu sei que o meu conduto é feito de um material que é ferro fundido em uso com cimento centrifugado, eu posso obter de uma tabela qual o valor de Ezinho, que para esse tipo de material é de 0,10 milímetros, ok? Então, Ezinho isso aqui vai ser igual a 0,1, já convertendo para metros também, vou ter que a rugosidade absoluta é 10 na menos 4 metros, ok? E aí, a minha ideia aqui é aplicar então a equação de Swamy-Jain para obter a velocidade e com isso obter a vazão. Porém, vejam que a velocidade está dentro do número de Reynolds aqui, e esse número de Reynolds ele não é facilmente explicitado nessa equação, né? Na verdade é impossível de explicitar o número de Reynolds e a velocidade aqui.
Então, necessariamente, eu tenho que partir para um procedimento iterativo. Eu tenho que dar um chute inicial para a minha vazão e variando essa vazão até que eu atinja uma convergência. E essa convergência vai se dar quando? Vai se dar quando a perda de carga calculada pela equação universal atinge exatamente a perda de carga conhecida, que é de 1,8 MCA. Ok? Então nós vamos começar esse procedimento. Nós vamos dar um chute inicial para a nossa vazão, que pode ser qualquer valor. Vamos dar um chute inicial aí de 1 metro cúbico por segundo, ok? Agora a gente precisa calcular a velocidade do escoamento. Para isso, a gente precisa saber a área da seção transversal. Então a área é a área mesmo, não é um chute, tá? Porque ela depende só do diâmetro que é conhecido. Então a área da seção é π vezes d ao quadrado dividido por 4. Opa! Isso mesmo. π dividido por b. π vezes b ao quadrado dividido por 4. Isso em metros quadrados. Ok? Se a minha vazão fosse de 1 metro cúbico por segundo, então a minha velocidade sairia da divisão dessa vazão pela área. Então simplesmente 1 dividido pela área. Resultaria aí uma velocidade do escoamento de 56, quase 57 metros por segundo. Vejam que por aí a gente já pode perceber que provavelmente a vazão é bem menor do que isso, né? Porque talvez vocês lembrem, eu falei em aula que a velocidade do escoamento num conduto comercial ela é tipicamente da ordem de 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, ou eventualmente, ou mais normalmente, menos até do que 1 metro por segundo, né? Então, 56 metros por segundo certamente não ocorre num conduto como esse e a vazão certamente é menor. Essa vazão é um chute, né? Essa velocidade é um chute. Velocidade chute, 56. Mas a gente não precisa se preocupar com esse número por enquanto, porque o próprio procedimento iterativo vai nos conduzir para o valor correto, né? Se a velocidade fosse essa, a gente poderia calcular um Reynolds, né? Lembrando, o Reynolds, ele é quem? Ele é a massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica, ok? Um número adimensional. Então, vou botar esses valores aqui. O meu ρ, massa específica, eu vou arbitrar que é de 1000 kg por metro cúbico. A viscosidade, quando a temperatura da água é de 20, 25 graus, a viscosidade em geral é de 10 a menos 3 newton por segundo metro quadrado, né? Isso é um valor típico. Então, se a velocidade fosse essa aqui, eu teria um Reynolds chute, que é ρ vezes v vezes d dividido por μ. Daria um número aí bem alto, né? Com isso eu já posso então calcular o meu F chute a partir da equação de Famigeni. Então F chute vai ser quem? E aí é um pouco mais complicado, quer dizer, a formulinha é um pouco mais complicada. 0,25 dividido por log, e aí atenção, tá? Porque esse logaritmo é o logaritmo decimal, e no Excel o logaritmo decimal ele é expresso pela fórmula log 10. Log 10, não esquecer. Então, Ezinho dividido por 3,7 dividido pelo diâmetro. Se alguém se sentir inseguro desse jeito, pode escrever assim: dividido por 3,7 vezes o diâmetro. Abrir um parênteses, tá? Para a gente não ficar inseguro. Mas do jeito que eu fiz anteriormente também dá certo. Mais 5,74 dividido pelo Reynolds chute elevado na 0,9. Fecha parênteses, eleva ao quadrado e fecha.
O Excel, gente, ele vai pintando com cores cada vez que eu abro um parênteses, né? Então, com isso eu consigo saber o que eu fechei, né? Aqui no caso, o último parênteses que eu tinha fechado era o verde, que foi aberto aqui. Então, eu tenho mais um para fechar, que é o preto, né? Que é esse aqui, antes do log 10. Então, se eu fizer mais um, eu fecho com o preto, né? Se a vazão fosse essa, eu teria um fator de atrito de 0,018, né? E se o fator fosse esse, agora eu posso calcular a minha perda de carga chute. Perda de carga chute. Ok? Essa seria a equação universal. F vezes L vezes V ao quadrado dividido pelo diâmetro dividido pelo 19,6, né? Que a gente arbitra aqui 2G é mais ou menos 19,6. Então, se a vazão fosse de 1 metro cúbico por segundo, a minha perda de carga nesse trecho seria de 2.340 MCA. Porém, a perda de carga não é 2.340. A gente já sabe lá do Bernoulli que a perda de carga é somente 1,8 MCA. Então, é lógico que a minha vazão é muito menor do que 1 metro cúbico por segundo. Então, agora que eu vou começar meu procedimento iterativo, eu tenho que variar esse valor de vazão, provavelmente diminuir ele, né? Até que esse ΔH chute resulte exatamente igual ao ΔH conhecido, que é de 1,8, ok? Então, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer manualmente, vamos dividir pela metade. E aí, vejam que já se aproximou. Antes era 2.300, agora passou para 587. Né? E é natural, porque a velocidade caiu pela metade. Como a velocidade entra ao quadrado na perda de carga, uma redução em 50% na velocidade vai acarretar uma redução de 75% na perda de carga, né? E foi isso que aconteceu. Porém, isso não é suficiente. Eu poderia continuar reduzindo 0,1, já me aproximei mais, mas ainda estou longe. E poderia continuar fazendo isso até chegar, mas eu posso utilizar o Excel para fazer esse procedimento iterativo por mim, e aí eu não me canso tanto. Então, tem um recurso que é o atingir meta, ele está aqui em dados, teste de hipóteses, atingir meta. E aí, eu tenho que preencher esses três campos aqui no procedimento. Então, eu quero que essa célula aqui, o ΔH chute, ele converja para o valor do ΔH conhecido, que é 1,8. Né? E para isso eu vou variar a célula da vazão, que é a origem de todo o meu procedimento iterativo. Então, vou alternar a célula B6 aqui no caso. Ok? Preenchi os três, mando rodar, e ele pensa um pouquinho e atinge um resultado. Então ele foi variando essa vazão e, consequentemente, todos os cálculos seguintes foram sendo atualizados até que eu chegasse numa perda de carga de 1,8 MCA, exatamente igual ao que eu tinha calculado lá no início por Bernoulli. Então, com isso eu obtive uma vazão aí de 0,0265 metros cúbicos por segundo, que a gente pode escrever em litros por segundo, que é uma unidade mais conveniente. Basta então multiplicar por 1000. E aí eu tenho uma vazão aí de 26,52 litros por segundo, ok? Olhando lá nos exercícios, a gente vê que o resultado do exercício 2.21 deu, do 26,51 litros por segundo. Eu achei 26,52
por algum arredondamento que foi feito aí no caminho, né? Mas fundamentalmente essa vazão é a mesma, essa diferença na segunda casa ela é insignificante, né? Então, com isso a gente resolveu o nosso problema. Vejam que esse é um problema, não é um problema de dimensionamento, porque o diâmetro, a dimensão do meu conduto já foi dada. Ele é um problema de verificação. Em que situação prática pode ocorrer uma coisa como essa? Tipicamente, uma situação de verificação para saber se o meu conduto ainda atende uma determinada demanda. Vejam que é informado que o material é ferro fundido em uso, ou seja, provavelmente o engenheiro dessa companhia de saneamento percebeu que o conduto está envelhecido e a rugosidade aumentou, e ele está preocupado em saber se mesmo assim ele ainda atende uma determinada vazão de demanda e por quanto tempo, né? Então é um problema típico de verificação nesse caso. Eu conheço as dimensões do meu conduto e eu quero saber qual é a vazão, qual é a capacidade de escoamento desse conduto. Então o resultado aqui é 26,52 ou 26,51 litros por segundo. Ok? Com isso a gente resolve o nosso problema e até a próxima.